Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa primeira de muitas lives que vão acontecer aqui ao longo dessa semana e da próxima. Vou esperando vocês entrarem. Quem for entrando vai me dando um oi, me falando se vocês estão... Deixa eu até aumentar meu som aqui. Vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. E aí a gente vai começar, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Ah lá, o pessoal tá chegando. Fazia tempo que eu não fazia live aqui no Instagram. Olá, Giovana, Melanie. Estão me vendo bem, me ouvindo, né? Marisa, Bárbara, Flávia, a Kátia. Oi, Renata, dona sumida. Não tá precisando de mim, né? Tá sumida? Eu falo que quando os pacientes somem muito, ou é porque eles estão bem ou porque eles estão fugindo, né? Só tem essas duas opções. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos começando, o pessoal vai chegando e a gente vai começando, tá bom? Hoje eu quero aproveitar para falar algumas coisas das aulas. Vocês sabem que está acontecendo a Semana Controle Sua Enxaqueca. É um evento que a gente tem feito aí de tempos em tempos para liberar algumas aulas que eu considero fundamentais para quem tem enxaqueca. Vocês têm que saber aquelas coisas que eu falo naquelas aulas. Então, se por acaso alguém tá aqui na live hoje e não assistiu às aulas que são gratuitas, primeira coisa que eu... vontade de pegar vocês de tapa, né? Ah lá, Renato falando que tá bem. E aí, outra coisa é que, então, aproveite para assistir, porque as aulas estão liberadas até domingo. Vocês têm até domingo, meia-noite, para assistir as aulas da Semana Controle Sua Enxaqueca. Segunda-feira eu liberei a aula 1. Ontem, que foi quarta, né? Eu liberei a aula 2 e amanhã, 9 horas da manhã, eu libero a aula 3, tá? Elas são uma sequência. Então, só faz sentido se você assistir todas. Não adianta assistir a aula 1, descobrir o problema e depois não assistir a aula 3 de amanhã para descobrir a solução, certo? Então, assistam todas as 3 aulas. Bota lá no YouTube Velocidade 2, que é rapidinho, eu faço isso também. Amo que o YouTube tem velocidade 2. E aí vocês conseguem assistir as 3 aulas numa tacada só. E o tempo que vocês ficam aqui perdendo no Instagram vendo coisa à toa, vocês conseguem assistir as 3 aulas e aproveitar o conteúdo, tá bom? Então, para isso a gente tá aqui hoje, porque hoje eu quero, primeiro, tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Vocês podem já ir mandando aqui nos comentários as dúvidas sobre o conteúdo das aulas, tá bom? Eu quero analisar 1 ou 2 casos que eu peguei, que vocês me mandaram muitas coisas interessantes. E aí eu separei ali alguns casos que eu achei muito ilustrativos, assim, que refletem bem aquilo que eu ouço da grande maioria dos pacientes, no consultório mesmo, tá? E quero trazer uma convidada pra gente conversar um pouquinho sobre esse contexto da enxaqueca na prática, né? Então, oi Mariana, tudo bem? Olha lá, ó, tá aparecendo gente nova e gente velha, conhecida, tá bom? Então, a gente vai falar de bastante coisa aqui hoje, mas eu queria que vocês fossem já escrevendo aí sobre as dúvidas em relação às aulas, tá bom? Então, só para recapitular, quem não tá lembrando aí das aulas, aula 1, a gente falou sobre as 5 fases da enxaqueca. Eu expliquei para vocês que a enxaqueca tem fases que começam antes da dor e que terminam depois que a dor já passou, né? Por isso que ela tem 5 fases. A dor é só o ápice, é só a famosa ponta ali do iceberg, a ponta do problema. Existem inúmeros outros sintomas que fazem parte da doença enxaqueca. Por isso que eu sempre falo para vocês que vocês não podem usar o termo enxaqueca como sinônimo de dor de cabeça. E eu sei que tem muito médico até que usa isso como sinônimo e não é, tá errado. Enxaqueca é o nome da doença, dor de cabeça é um dos sintomas, o principal, talvez o mais conhecido, né? Um dos que mais incomodam vocês, mas não é o único, certo? E na aula 2, que eu liberei ontem, a gente falou de alguns erros muito comuns, né? Coisas que eu vejo a grande maioria dos pacientes, de vocês, seguidores, né? Que a gente acaba conversando ali no direct, principalmente os seguidores mais antigos. Então eu vejo vocês
realmente cometendo alguns erros assim sistematicamente. E aí eu até vou falar sobre esses erros ali na hora da análise do caso clínico. E aí eu acho que é muito importante vocês enxergarem isso, né? Porque às vezes você tá ali cometendo erro a longo prazo e não tá enxergando isso. A hora que alguém fala, né, pra você sobre esse erro, você abre os olhos ali e consegue ver o que precisa ser mudado de fato. E amanhã, na aula que eu vou liberar amanhã às 9 da manhã, a gente vai falar sobre o que é preciso fazer, então, né? O que vocês precisam organizar em relação aos 8 pilares, a estilo de vida, a rotina de vocês, para que vocês consigam ter um controle eficiente da enxaqueca. Eu sempre escuto uma coisa que é interessante até eu frisar aqui, eu já falei isso algumas vezes aqui nesse Instagram. Eu sempre escuto vocês falando assim pra mim: ah, o médico falou que a enxaqueca não tem cura, e é verdade, ainda não tem cura, pretendo viver o suficiente para ver alguém descobrir a cura da enxaqueca, mas então como não tem cura, eu tenho que conviver com essa dor. Tá, entendo, mas vê se você concorda com o que eu vou falar aqui agora, tá? Uma coisa é você conviver com uma dor crônica que te atrapalha a tua rotina, que afeta a tua qualidade de vida, que afeta o teu trabalho, o teu relacionamento familiar, cuidado com os teus filhos, afeta o teu casamento, enfim, que você se entope de remédio e ela malemar passa, né? Ameniza, mas nunca passa completamente. Então, isso é uma situação. Outra situação é você entender o que pode ser feito para amenizar essa crise, ter dores mais espaçadas, menos intensas, menos frequentes, crises mais curtas, que passam mais rápido, que acontecem esporadicamente, que acontecem episodicamente. E aí você convive com essa dor, porque aí você sabe que a dor vai vir eventualmente, geralmente se você abusar, tiver algum gatilho ali muito relevante, mas mesmo quando ela vier, você consegue lidar com ela, você consegue fazer estratégias para que a dor passe mais rápido. E aí tudo bem, não tem nem problema você tomar o remédio nessa situação, mas o remédio ele vai funcionar, ele vai tirar a sua dor, de fato, tá? Então é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês, que existem diferentes maneiras de você ter que conviver com a dor. E já que não tem cura, já que então a gente tem que conviver com a dor, né, de acordo com algumas falas aí, então vamos tentar conviver da melhor maneira possível, né, fazendo com que essa dor seja o máximo possível amenizada, tá bom? É isso que eu espero que todos vocês consigam aí, que a gente luta, eu com os meus pacientes, com as alunas, com os alunos, tá bom? Para que a gente possa ir espaçando. É um processo, né, gente? É um processo que começa no aprendizado. Então, a Semana Controle Sua Enxaqueca, ela existe justamente porque esse processo ele só começa quando você entende coisas muito, muito básicas que todo paciente com enxaqueca deveria saber, mas que a grande maioria das pessoas não sabe. O que eu mais escutei aqui de comentário de vocês falando: nossa, eu não fazia ideia que tal sintoma era da enxaqueca, nossa, eu não fazia ideia dessas fases da enxaqueca. Então, se você não tem esse conhecimento, você não sabe nem que rumo você tem que tomar, certo? Então vamos lá, vamos pra gente começar o nosso bate-papo. Eu vou analisar, eu separei aqui até 2 casos muito interessantes, mas deixa eu só ver se minha convidada tá aqui, que aí eu já vou chamar ela, e aí a gente conversa 5 minutos com a minha xará, que inclusive é uma convidada muito especial, que veio lá do Japão. Veio não, né? Ela está lá. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pri, se você estiver aí, me dá um oi. Que aí eu te acho. E vê se você consegue aceitar. Que aí a gente já entra e a gente já conversa. Enquanto isso, vocês vão mandando as dúvidas aí. Eu já tô aqui ó, com a minha aguinha de coco. Vou lá. Pri. Olá, Pri. Boa noite, tudo bem? Ah, boa noite. Tudo Aí, bem, graças a Deus. aí para você não é nada de boa noite, né? Que horas que você tá aí? Aqui é de manhã. De manhã. Que lugar do Japão que você mora?
Eu moro em Haiti quem? Nossa, gente, é literalmente do outro lado do mundo mesmo, né? Que legal, obrigada pela tua participação, obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? Imagina, é um prazer. É uma honra ter você aqui. Se apresente para o pessoal, se quiser falar a idade, se não quiser, profissão, enfim. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo aqui, um pouquinho da tua história, assim, resumidamente, como é que é a tua história com a enxaqueca, de quando começou até agora. Meu nome é Priscila, tenho 37 anos e tenho enxaqueca desde os 15 anos. E sou aluna do SOS Enxaqueca da turma 6 e mudou totalmente minha vida. Como é que era antes, Pri? Como é que era tuas dores aí, tuas crises? 2 meses atrás, antes de te conhecer, meu marido que te achou no Instagram, né? Eu tava Ah, é? Que sentindo, legal. eu tava sentindo enxaqueca quase todos os dias. E meu couro cabeludo, ele ficava tão sensível de tanta dor. Era incapacitante mesmo. Quem já Daí com me as viu dicas do falando... Perdão, desculpa te interromper. Quem já me viu falando dessa história do couro cabeludo aí, né? É muito clássico, né? Essa questão do couro cabeludo sensível, de não poder encostar, às vezes colocar um acessório, uma tiara, uma presilha, fazer um rabo de cavalo que seja, né? Por causa da enxaqueca crônica. É exatamente isso. e mudou minha vida o SOS. Foi Deus mesmo que colocou você no meu caminho. O que Agradeço que mudou? O que que você muito de conseguiu coração. perceber de mudança ali depois que você entrou no curso? Enfim, o que que você mudou na tua rotina? Eu incluí os exercícios da plataforma, né? Eu não É? tomava água, emagreci 3 quilos nas 4 semanas do SOS. Alimentação, Seguindo, ajustei. seguindo o plano alimentar lá bonitinho. Você seguiu bonitinho, né? Que você me mandava as fotos de vez em quando, né? E seguia Uhum. certinho. E tá seguindo ainda, Pri. Tô seguindo. Tá Tá firme. me fazendo muito bem. Firme e forte. Legal, legal. Muito legal. O que que você fala aí pro pessoal de, vamos dizer assim, de mensagem para quem tá ouvindo aí? É possível controlar a enxaqueca? É possível conviver Sim, harmoniosamente com a enxaqueca, mesmo ela não tendo cura? sim, é possível. Vale muito a pena o SOS. E eu indico para muita gente que tem enxaqueca, né? É possível, sim. Não tem cura, né? Mas a mudança de vida é nítida. É nítido, né? É você descobrir o caminho, né? E colocar os pilares em ordem, né? Que eu sempre falo. Tentar ir organizando tudo, né? Eu acho que o grande segredo, assim, que eu vejo que a maioria das pessoas erra, é de não colocar tudo em ordem ao mesmo tempo, né? Isso. Fica naquela, eu vou só fazer uma dieta. Aí faz a dieta, melhora 1, 2 meses, volta a piorar de novo. Ah, não, então eu vou começar a tomar os suplementos. Aí começa a tomar os suplementos, não muda nada do resto da rotina. Ah, esse suplemento aqui não serve para nada, né? Ou Né? então, eu vou só fazer atividade física, mas continua se alimentando mal, continua dormindo errado, né? Enfim. Então, eu acho que essa organização, você ter um método, né? Enfim, você ter um guia, uma estratégia que te ajude a colocar tudo em prática ao mesmo tempo, é o diferencial que eu vejo que vocês, os alunos que fazem, né? Tem uns alunos ali que não botam muito em prática, não. Mas a Pri foi uma aluna super exemplar, porque ela conversava comigo por direct quase todos os dias, né? A gente Aham. falava e aí você tirava as dúvidas, e é isso mesmo, né? A ideia é que vocês possam se sentir assistidos, né, da questão do curso, enfim, e conseguir organizar a maior parte ali dentro do possível, né? Ainda você tá em outra rotina, tá, né? Horários Sim. ao contrário da gente. A gente mandou o Aham. kit, os alunos recebem esse kitzinho aqui com É, alguns outros materiais. A tá gente mandou, aqui. chegou a tempo, né, Pri? Tá lá. Agora. Chegou a tempo para começar a parte prática, então foi bem legal, assim, né? Mas o mérito é todo seu, a garrafinha, o mérito é todo seu, de verdade, por ter se empenhado, né? E já tá colhendo frutos até.
relativamente rápido, né, Pri? Se for ver assim, Aham. o curso tem uma duração de 4 semanas e a ideia é que você mantenha aquela rotina por mais tempo, obviamente, né, para a Aham. vida toda. E o Essa benefício ele vida vai vindo, né? Ele vai vem com chegando, certeza. né? E Então você de no início já viu. oh, desculpa. Não, eu falei que você no início assim começou a fazer as mudanças e já viu os benefícios, né? Ah, sim. Porque de crise de todos os dias diminuiu assim 50%. Legal, legal. Como é que tá hoje? Vamos pegar aí o último mês, me fala, como é que foi setembro? Ah, em setembro eu tive duas crises só, que é antes da menstruação e depois. Olha só. E você tava tendo quase todo dia, né? Quase todo dia. É muito significativo, né? Impressionante. Foi Deus mesmo que colocou a doutora Legal, no meu legal. caminho. Amém. Muito obrigada, viu, Pri? Obrigada pela tua participação. Vou deixar você descansar aí, curtir a vida, curtir seu dia, tá bom? Um beijo Obrigada, e foi um prazer. até. Deus te abençoe. Amém. Você também, Pri. Beijo, fica com Deus. Ó, se Um você tem beijo. que fechar, que se eu fechar aqui, cai minha live, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada. Beijo, eu que agradeço. Tchau, tchau. Muito bem. Enquanto a Pri vai fechando ali, eu vou vendo os comentários de vocês. Mas eu acho que quando eu falo, né, eu tenho gostado muito dessa questão de trazer alguns convidados, eu pretendo trazer outros nas próximas lives que eu fizer. Quando eu falo, parece que é uma coisa meio irreal, assim, é uma pessoa que consegue, é outra que consegue, não é todo mundo. E não, tá? É possível para qualquer pessoa que se disponha a, de fato, colocar em prática essas coisas. Olha lá, tem as outras meninas aqui que estão falando, ó. Ah, aqui a Deia, ó, também sou aluna da SOS Enxaqueca, estou há 2 meses sem enxaqueca, seguindo os passos do curso, fiz as mudanças, está indo tudo muito bem, né? Então, assim, dá para mexer muito, gente, nessa questão que eu falo para vocês: frequência de dor, intensidade de dor, duração de crise, né? Impacto, né? A gente fala muito sobre isso, impacto na vida do paciente, tá? Eu vou ler um dos casos que eu separei aqui para a gente fazer alguns comentários. E eu até acho que vocês, esse exercício de escrever o caso é muito interessante, porque conforme você vai escrevendo, você vai identificando os pontos de erro, sabe? Então eu acho muito interessante vocês fazerem isso, sabe? Imagina que você vai numa consulta médica, você vai escrever a tua história ali para falar para o médico. Olha, eu tenho enxaqueca desde tal idade, no início era assim, depois, sei lá, foi piorando, aí fui tendo dor, né, com mais frequência, já fiz tais tratamentos, a minha rotina hoje tá assim, assim, assado. Esse exercício de pensar na evolução da doença é muito interessante, tá? E é essa abertura de olhos mesmo que te traz para você ver os pontos onde você tá falhando e o que você precisa melhorar, né? Porque daí fica nítido ali, fica claro. Então, uma das histórias que eu separei aqui foi da Aline. Não sei se a Aline tá aqui com a gente. Ela falou que ela tem enxaqueca há 18 anos, uma média de 20 a 25 dias de dor por mês, ou seja, praticamente dor o mês inteiro, né? O que caracteriza a enxaqueca crônica é justamente isso, né? Você tem mais dias do mês com dor do que dias sem dor. Então, pronto, tá definido, você tem enxaqueca crônica. Se dos 30 dias, mais do que 15 você passa com dor, ou seja, mais da metade do mês, o teu diagnóstico provavelmente é enxaqueca crônica. Já fez tratamento com remédio controlado, mas atualmente não está com tratamento preventivo. Aí ela escreve assim, ó: tenho problemas com a comida, não consigo controlar a alimentação, a ansiedade atrapalha meu sono. Então, ó, só aqui, ó, 3 pilares, ó: alimentação, ansiedade, que é o pilar emocional, e o sono. Atrapalha o sono e tenho diversas noites de insônia. Não faço atividade física, o quarto pilar aqui, tá? Confesso que me sinto desmotivada, obviamente, tem dor o tempo todo, né? E embora queira começar, não consigo sair do lugar. Hidratação é a única parte que consigo gerenciar um pouco melhor. E se que nos dias que eu falho, a crise vem pior.
Então, só aqui, só nessa historinha que a Aline me escreveu aqui de 10 linhas, ela já mostrou para mim que ela tem falha em pelo menos 5 dos 8 pilares da enxaqueca, que é o que eu vou ensinar amanhã na aula que eu vou liberar às 9 da manhã. Então, vocês precisam assistir a aula de amanhã para vocês entenderem mais a fundo essa questão dos 8 pilares da enxaqueca, tá? Então, assim, olha só, vamos pensar aqui na Aline. Primeiro, ela tem enxaqueca crônica e está sem acompanhamento médico, ou pelo menos sem tratamento preventivo, né? Eu acho pouco provável que ela esteja acompanhando com algum médico, porque provavelmente ela estaria usando o tratamento preventivo. Não tem muito jeito, tá, gente? Enxaqueca crônica, pelo menos em alguma fase da vida, o paciente vai acabar precisando de remédio mesmo. Não tem muito como escapar quando a dor é crônica, tá? Mas muito do que ela tá me contando aqui poderia ser revertido só se ela já estivesse corrigindo os 8 pilares da enxaqueca. Então, primeira coisa, ó, hidratação. Gente, dá para melhorar muito a dor só com a hidratação. Amanhã na aula eu libero para vocês algumas dicas lá que eu falo. A alimentação é um dos pilares, se você for ver, é um dos pilares mais fáceis de ser mudado, tá? Em que sentido que é um dos pilares mais fáceis de ser mudado? Se você tiver uma estratégia bem definida, o que eu tenho que fazer, né, em termos de café da manhã, de almoço, de lanche, de jantar, saber montar boas combinações de refeições, saber em que momentos, olha, tal refeição tem que priorizar isso, a outra refeição tem que priorizar aquilo, tá? É até um dos pilares que eu considero, sinceramente, o pilar mais fácil, porque ele não exige grandes, vamos dizer assim, por exemplo, né, exercício físico. Eu sei que vocês sempre empacam na hora do exercício físico, porque, obviamente, exige que você saia da sua inércia, né? Muitas vezes se matricule numa academia, ou comece a fazer uma caminhada, enfim, na rua, que seja. Então, eu confesso que eu entendo quando vocês falam que é um pouco mais difícil fazer exercício físico, porque exige uma mudança mais importante na rotina. Agora, comer, todo mundo tem que comer de qualquer maneira, né? Então, é mais prático. Se você tem uma orientação, uma estratégia, um acompanhamento, você já consegue ir colocando ordem nesse pilar. Hidratação não tem jeito, tá, gente? É você se policiar. Não fique dependendo da vontade, da sede, porque não dá certo. O copinho tem que estar aqui. O meu tá com água de coco, mas, né, poderia ser água. Aliás, deve ser água para quem não toma a quantidade ideal de água que é preconizada por dia, tá? Então, vocês precisam se policiar realmente, né? Garrafinha, vai lá, conta a quantidade, deixa ali do lado, na mesa, tá trabalhando, leva no carro, enfim. Não dá muito para fugir, tá? Atividade física. Nas fases que a dor tá muito crônica, realmente, às vezes, a atividade física acaba sendo um gatilho. Só que é aquilo. Se você nunca começar, você nunca vai se condicionar. E se você não se condicionar, você nunca vai tolerar bem a atividade física. Então, lá no SOS, a gente ensina como é que você vai começar devagarzinho. Tem os exercícios que o fisioterapeuta ensina para quem está muito cronificado. E aí você colocando exercícios que também não pioram eventualmente a dor, né? Por exemplo, vou fazer um abdominal. Não, às vezes o abdominal ali naquele início não vai ser um exercício legal. Os exercícios com a cabeça mais baixa, tá? Então, tem uma série de detalhes que a gente consegue ir organizando. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte: não adianta só o remédio. Então, por exemplo, no caso da Aline, né? Olhando a história que ela tá me contando aqui, eu até acho que a Aline é uma paciente que merece um tratamento preventivo medicamentoso, né? Agora, não adianta você tomar o remédio e você não conseguir organizar os 8 pilares, tá? Porque muitos pacientes do consultório, já falando assim um pouco da minha experiência, né, com os pacientes, realmente, não só com os alunos, me falam que exatamente isso, assim, olha, em uma determinada época da vida, eu tomei tal remédio, sei lá, vou pegar um exemplo aqui que vocês conhecem, Topiramac, né, que é um remédio clássico que trata enxaqueca, ó, amitriptilina, propranolol, o que seja, tá? E em tal época da vida eu tomei esse remédio e ele não fez efeito. Mas agora, depois que eu comecei a mudar o estilo de vida, comecei a cuidar lá dos pilares, agora eu tô sentindo a eficácia. Então, até para isso, o cuidado com os 8 pilares são importantes. Porque senão você tá puxando a corda de um lado e, né,
tentando puxar dos dois lados ao mesmo tempo, porque o remédio está tentando te ajudar, mas os maus hábitos de vida estão lá puxando a corda para o outro lado e, obviamente, atrapalham. Não tem jeito. Enxaqueca é uma doença muito influenciada pelo estilo de vida do paciente, tá? Isso não é a doutora Priscila que está falando, isso é os estudos que mostram que tem inúmeros fatores que eu organizei lá, que eu chamei de 8 pilares, né? Mas que eu já falei para vocês, dá pra gente desmembrar esses 8 pilares em tantos outros, inúmeros fatores da rotina que influenciam na enxaqueca. E é aquilo que eu conversei com a Pri, né? Se você não organiza meio que todos ao mesmo tempo, o teu tratamento tá sempre capenga, tá sempre manco, sabe? E aí a hora que você não vê resultado, você não vê benefício, tá? Deixa eu pegar um outro aqui que eu separei que eu achei interessante, caso da Juliana. Tenho enxaqueca desde os 16 anos de idade e hoje tenho 33, quer dizer, mais de 15, 16 anos aí com enxaqueca. Antes, as crises eram mais espaçadas, mas agora tenho dor quase todos os dias. História clássica, né, de mulher com enxaqueca. Começa na adolescência, vai devagarzinho, aparecendo uma crise aqui, outra ali, outra lá, vai piorando. Aí começa toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Chega nesse ponto. Agora tenho dor quase todos os dias. É mais fácil eu falar os dias que não tenho dor do que os dias que tem. Aliás, é mais fácil eu falar, desculpa. É mais fácil eu te falar os dias que não tenho dor do que os dias que eu tenho. Inclusive, agora estou no meu serviço morrendo de dor, já tomei remédio hoje, a hora que ela estava escrevendo para mim, tá? Faço acompanhamento médico, isso é importante. Já tomo tratamento preventivo, ela falou o remédio aqui que ela toma, tá? Mas não está adiantando, porque eu continuo tendo dor. A minha alimentação não é boa e eu não pratico exercício físico, ó, 2 pilares. Minha vida é muito corrida, trabalho, faço faculdade de noite, sou mãe, corrida mesmo, né? Durmo mal, porque durmo muito tarde e acordo cedo, imagino que seja por causa da rotina corrida dela. Sinceramente, não aguento mais. Minha filha de 6 anos reclama quase todos os dias eu estou com dor e eu me sinto uma péssima mãe por isso. Então, gente, olha só, né? A história da incapacidade que a enxaqueca traz. É a história de vocês, tá? Os pacientes, eles têm o mesmo perfil, as mesmas histórias. Atrapalha, muitos já foram mandados embora de vários empregos porque, né, começa a faltar, porque tá com dor, porque reclama, porque é a Maria das Dores, né, começa a ganhar apelido dos colegas de trabalho. E aí, toda hora tá em médico, toda hora tá em pronto-socorro, toda hora traz atestado, e aí demitido, né? Ou então a família, meu marido reclama porque toda hora eu tenho dor, nunca tô de bom humor, tô sempre o tempo todo irritada, porque obviamente, né, quem vai ficar de bom humor tendo dor o tempo todo? Os filhos reclamam, você não brinca comigo. Ou então os filhos começam a imitar, falar que estão com dor também, né, para chamar a atenção e conseguir a atenção ali da mãe e do pai, tá? Então é uma situação extremamente dramática realmente, né? Você vê de repente a tua vida sendo tomada ali, né, sendo comandada pela enxaqueca. Tudo que você vai programar, você tem que pensar na enxaqueca. Será que eu vou ter enxaqueca nesse dia? Mas eu vou viajar? Mas como é que vai ser meu remédio? Eu vou pra praia, mas aí vai ser meu período menstrual, e aí eu vou ter dor, e aí eu não vou aproveitar a praia, e aí vai estar sol, e aí, sabe assim? Então, você vai se despersonalizando, você vai deixando de ser você e vai se tornando a sua doença, a sua enxaqueca, né? Então, isso é muito ruim, assim, é uma história, né, uma história típica, uma história que eu vejo ali todos os dias, quando eu sento ali no meu consultório, o paciente que está sentado na minha frente, contando a mesma história que a Juliana está me contando, a história que a Aline está me contando, tá? Ela ainda termina aqui, já tomei todos os remédios que você possa imaginar, já coloquei piercing date, né, a maior enganação que existe na face da Terra, o tal do piercing date, que as blogueiras ficam fazendo propaganda lá. Inclusive, eu vi um post de uma pessoa que coloca piercing falando que realmente não serve. Achei muito legal, né? Porque geralmente esse pessoal faz a maior propaganda desse tal de piercing date aí, só para ganhar dinheiro em cima dos pacientes e não tem absolutamente nenhuma comprovação, tá? Então, a maior enganação é bonitinho, fica, né, charmosinho ali o tal do piercing date, mas para enxaqueca ele não funciona, tá bom? Já fiz acupuntura sim poderia ajudar, mas no caso dela não ajudou.
Já comprei um capacete que dava choque, que falava que era para enxaqueca, ou seja, é tudo, né? Eu vejo as pessoas, já fui na benzedeira, já fiz simpatia, já coloquei a pulseira não sei das quantas, o colar de âmbar, né? O piercing date. E, gente, não é por aí, né? Óbvio, se fosse uma coisa tão simples assim, né? Não tava cheio de gente aqui, não tinha lá mais de 7.000 pessoas inscritas para assistir as aulas da semana Controle Sua Enxaqueca, porque não é fácil controlar a enxaqueca mesmo. Não é uma coisinha que você faz ali, né? Eventualmente eu vejo alguém comentar assim nos meus posts, eu controlei, eu curei minha enxaqueca depois que eu fiz tal coisa. Eu falo, tá com uma cara de charlatanismo, tá com uma cara de, né? Ou não era enxaqueca, né? Às vezes não era enxaqueca. Então, assim, geralmente a estratégia ela precisa ser complexa, né? Fazendo jus a uma doença que é tão complexa que vocês viram lá na aula 1 da semana Controle Sua Enxaqueca. Então, eu quero muito que vocês assistam a aula 3, que eu vou liberar amanhã, tá? Para vocês entenderem os 8 pilares a fundo, começarem já a colocar em prática algumas das coisas que eu coloco ali na aula, que são as mais básicas possíveis, mas o básico funciona. O básico dá certo. O básico é necessário, tá? Não adianta você ir para uma estratégia mirabolante, no melhor remédio do mundo, a técnica mais recente que inventaram, se você não está fazendo pelo menos aquilo que eu falo na aula 3. Tá fazendo pelo menos aquilo, tá? Tá fazendo o mínimo que eu falo ali na aula 3, que vai ser liberada amanhã? Vamos sofisticar, vamos aprofundar, vamos entender os 8 pilares mais a fundo, vamos colocar em prática outros pontos mais, vamos dizer assim, mais estratégicos, tá? Mas aquilo ali é o mínimo que vocês precisam fazer. Então assistam a aula que eu vou colocar, nós vamos colocar amanhã cedo, nós vamos liberar amanhã 9 horas da manhã, para que vocês tenham a visão completa do negócio, né? Começo, meio e fim. Por isso são 3 aulas, tá? Aula 1, aula 2 e aula 3. Não faz o começo e deixa o fim para lá, não, que o fim é o mais importante. Combinado? Beleza, pessoal. Eu vou responder algumas perguntinhas aqui. Eu vi algumas interessantes, mas vocês estavam comentando bastante coisa. Confesso que eu me perdi um pouco aqui, então eu vou tentar ir voltando e a gente vai resgatando aqui algumas perguntas, tá? Alguém falou que estava travando aqui para mim, não travou nada, né? Olha um comentário interessante, ó, do José Moura. Meus gatilhos: estresse, fome, dormir pouco. Gatilhos tão clássicos, né, gente? Tão clássicos. E assim, olha só, estresse. Tudo bem, o estresse a gente não tem como saber quando ele vai acontecer, né? Geralmente é uma coisa inesperada, mas a gente tem como se preparar para quando ele acontecer, né? Para a gente tem como ter estratégias naturais para saber lidar da melhor maneira possível como ele aconteceu. Uma das coisas que eu vou falar na aula de amanhã, tá? Fome, organização, né? É o que eu falei, é o básico. Não adianta você sair de casa às 7 horas da manhã e trabalhar igual um louco e não se organizar, e a hora que você vê é 3 horas da tarde você não almoçou ainda, tá? Paciente com enxaqueca precisa de rotina. Dormir pouco, mesma coisa. Por exemplo, no caso dessa seguidora que me escreveu, ela falou: durmo pouco, durmo tarde, tal, tem uma rotina puxada, beleza, a gente até entende. Mas uma boa parte de vocês dorme pouco, por quê? Porque fica no Netflix até tarde, porque deita na cama e fica lá no celular rolando o feed do Instagram até não sei que horas, se perde, ou fica nos joguinhos, tá? Ou fica no TikTok. Então, o dormir pouco, em boa parte dos casos, ele pode ser corrigido com melhores hábitos, né? É verdade ou não é o que eu tô falando, tá? Aí você dorme pouco, você dorme tarde no dia seguinte, porque você ficou lá perdendo tempo com coisa que não precisava. No outro dia você tem que acordar cedo para trabalhar da mesma forma, e aí os pilares, né? O pilar do sono ali no caso, foi por água abaixo, tá? A Elaine falou que já fez acupuntura, não teve nenhuma resposta. A acupuntura é uma estratégia muito interessante para enxaqueca, funciona de verdade desde que você tenha
um bom profissional, tá? A acupuntura é muito dependente de quem faz, tá bom? Deixa eu voltar aqui, peraí. O pessoal tá comentando muito, mas as perguntas mesmo que eu queria achar, não tô achando, gente. Ah lá, ó. Vicente, tenho uma alimentação irregular, como muito doce, bebo pouca água e faço pouco exercício. Quer dizer, né? Tudo errado, né, Vicente? Que você já sabe o que você precisa corrigir. O que está faltando para você conseguir corrigir isso? Provavelmente está faltando estratégia, orientação, alguém que siga ali com você, que é o que a gente faz lá no SOS, é o que eu faço com as alunas, é o que a Priscila falou ali, a nossa convidada falou ali no começo da live. Então, de repente, você ter um caminho ali traçado, bonitinho, literalmente desenhado para você seguir, pelo menos no começo, seja importante para que você consiga se organizar e depois fica mais fácil de seguir sozinho, né? A ideia é isso, ajudar vocês ali nesse começo do curso, organizar a rotina de vocês, fazer junto, depois vocês seguem sozinhos, tá bom? Depois na live de domingo eu explico melhor sobre o SOS. Pera aí, vamos voltar. Olha lá, Pri. Alessandra, tenho enxaqueca desde os 15 e hoje tenho 47. A dor são todos os dias. Tomo mitriptilina, que é um preventivo, faço tratamento, faço zumba. Sempre tive insônia, tenho uma filha autista, quer dizer, ó, sono tá desregrado, tem dor todos os dias, tem provavelmente uma questão emocional, né, por conta da saúde da filha, tá? Então, realmente vocês veem que é sempre assim, ó, não é um pilar, é sempre o conjunto. Eu queria muito que vocês saíssem dessa live de hoje com essa informação na cabeça de vocês, tá? O que funciona é organizar o conjunto. Se você não olha para tudo ao mesmo tempo, se você não olha para os 8 pilares ao mesmo tempo, você sempre vai estar deficitário, o teu tratamento sempre vai ser incompleto, tá? Você sempre vai estar um passo atrás de quem está conseguindo organizar tudo. E não precisa ser uma organização 100% perfeita, tá, gente? Ninguém consegue fazer 100% o tempo todo. Nem eu, não quero passar aqui para vocês uma ideia de perfeição. Não é isso, tá? Mas é assim, ó. Você estar com a vida organizada na grande maior parte do tempo, até chegar o ponto que toda vez que você abrir uma exceção, que você sair da rotina, aquilo não seja mais gatilho para você. Porque o teu organismo já está acostumado com a rotina, tá? O teu organismo já está acostumado, por exemplo, com um ritmo de alimentação legal, com um ritmo de alimentação saudável. E aí você, na hora que você sai, a questão da alimentação não é mais um gatilho para você, tá? Teu corpo tá tão acostumado com um ritmo de sono legal, de qualidade, que quando eventualmente você precisa dormir um pouco menos, aquilo não é mais gatilho para você, tá? Então é isso que eu espero que vocês consigam entender e que a gente possa organizar juntos, tá bom? Muito bem. Eu não achei outras perguntas aqui em relação à aula. Acho que eu consegui esclarecer as mais que faziam mais sentido em relação ao que a gente conversou nas duas aulas. O que vocês acharam da aula 1 e da aula 2? Escreve aqui para mim. O que vocês descobriram de interessante? Onde está o grande erro de vocês aí, tá bom? Me dá um alôzinho aqui nos comentários e aí a gente já vai finalizando por aqui. Ó, Aida, minhas dúvidas são quanto às complicações da enxaqueca a longo prazo nas funções cerebrais. E se há algum recurso para melhorar o brain fog. Para quem não sabe, o brain fog, gostei da sua dúvida, viu, Aida? O brain fog é um sintoma da enxaqueca em que o paciente se sente desatento, raciocínio lento, dificuldade para realmente formular pensamentos mais complexos, né? Como se o pensamento estivesse nublado, né? Como se tivesse uma névoa mental ali atrapalhando o raciocínio. Isso é muito comum. Os pacientes geralmente não identificam que isso é da enxaqueca, ficam achando que estão com déficit de atenção,
ou que estão com problema de memória, se já é alguém que está uma idade um pouquinho mais avançada, já acha que está com o começo de Alzheimer, as coisas, acho que eu tô com o começo de Alzheimer. Não, calma, né? Então, em geral, isso é um sintoma bem mais presente até em quem tem enxaqueca crônica, mas não obrigatoriamente precisa ser enxaqueca crônica para a gente ver sintomas de brain fog, tá? O que melhora o brain fog? Primeiro, tem que olhar metabolicamente, então avaliar exames, tem alguma coisa que precisa ser corrigida, algum déficit nutricional, mas em geral o brain fog melhora quando você melhora a frequência de dor. Então, se você melhora a dor, você melhora os sintomas associados à dor. Porque pensa, a doença é um conjunto, tá? A enxaqueca é um conjunto. A dor, ela puxa consigo todos os outros sintomas. Então, quando você consegue otimizar o controle da dor, você consegue melhorar esses sintomas, você vai revertendo esses sintomas. Em relação a complicações da enxaqueca a longo prazo, a gente tem, assim, alguns estudos em curso, tá? Algumas coisas que estão sendo descobertas e ainda não dá para bater o martelo. Mas, por exemplo, a gente sabe que já existem alterações na estrutura do cérebro de pacientes com enxaqueca, principalmente crônica. Principalmente quem tem enxaqueca com aura. Chama lesões de substância branca. Vão aparecendo ali pequenas manchinhas, isso dá até para ver em ressonância, apesar de ser um achado inespecífico, né? Não é obrigatório só na enxaqueca essas lesões de substância branca, mas vão aparecendo ali algumas manchinhas no cérebro e, obviamente, que isso se tornar algo muito significativo, em grande quantidade, isso poderia trazer algumas consequências, principalmente em relação à parte de memória, de cognição, tá? Agora, eu estive num congresso, agora no início no primeiro semestre agora, né? Quem me acompanha aqui viu, eu falei bastante do congresso. Foi lá em Austin, no Texas, no começo de junho. E lá teve uma aula falando sobre enxaqueca e demência. É um tema bem novo, até pouquíssimo tempo atrás ninguém falava disso. Ah, tem relação enxaqueca com algum tipo de demência, com Alzheimer? Não, a princípio não tinha. Agora começaram a aparecer alguns estudos falando que sim, é possível que tenha alguma relação, mas são achados assim ainda muito incipientes. Não dá para tirar conclusões ainda, tá? Mas sim, pode ser que tenha consequências a longo prazo. Então é mais um motivo para a gente buscar tratar a enxaqueca, porque é óbvio, gente, que tudo potencializa quanto mais dor você tem. Se você consegue tratar a dor e reduzir a frequência de dor, você com certeza vai diminuir esse risco, tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui, ver se eu perdi. Ah lá, alguém já está perguntando em relação ao AVC, né? Mesma coisa, AVC já está bem documentado. Paciente com enxaqueca tem maior risco de AVC, sim, senhor. E principalmente se é enxaqueca com aura, principalmente se toma anticoncepcional, se é obeso e se fuma, né? Que são os fatores que potencializam a chance de, enfim, eventos trombóticos, tromboembólicos, né? Mas o risco ele existe, ele é real. Ele não vou dizer que é um risco gigantesco, né? Ah, estou correndo risco a qualquer momento. Não é assim, mas é um risco que não pode ser ignorado. Assim como outras doenças cardiovasculares já foram descobertas, tá? Então, enxaqueca tem relação com hipertensão, tem relação com infarto, tem relação com AVC, tem relação com inúmeras alterações vasculares, porque a enxaqueca é uma doença neurovascular, né? Ela é uma doença que envolve a parte circulatória do cérebro e também envolve uma questão inflamatória, tá? Então, olha lá o comentário da Kátia. Kátia, uso anticoncepcional. Há 20 anos sinto dores nas pernas e tenho enxaqueca. E você tá fazendo o que com esse anticoncepcional ainda que você não tirou esse negócio, tá? Então, ah lá, Ana Paula, melhorei muito depois que iniciei atividade física. Gente, atividade física é a melhor forma de você liberar analgésicos naturais. Eu vou comentar isso na aula de amanhã, vocês vão ver, tá? É uma bênção na vida do paciente com enxaqueca. Então, o que mais? Alguém tá perguntando aqui. Percebi que minhas crises pioram
se fico muito tempo sem defecar. Exatamente. O funcionamento intestinal é um pilar muito importante da enxaqueca. Eu tenho um livro escrito sobre isso que eu falo, que é esse, deixa eu ver se tá aqui, ó. Esse livro aqui, eu falo muito da relação do intestino com a enxaqueca. O nome do livro é Leite, Açúcar, Trigo e Enxaqueca, porque eu falo mais sobre esses 3 alimentos no papel da enxaqueca. Mas o contexto desses 3 alimentos piorarem a enxaqueca é justamente a influência que eles têm que eles têm no intestino. Bati na câmera aqui. Que eles têm no intestino. Então tem total relação, tá? Tem total relação. É mais um dos pilares que a gente aborda lá na aula, tá? Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui que eu tinha visto. Qual o tempo mínimo de atividade física? Eu vou falar na aula amanhã, não vou te contar. Você vai ter que assistir a aula amanhã para você descobrir. Então, vou dar tudo em dia. A informação de graça. Ah lá, a Kátia falando, a médica não tirou o anticoncepcional. Então, tá na hora de trocar de médica, dona Kátia. Tá bom? Muito bem. Olha lá, Ana Lúcia. Água de coco e gengibre aliviam minhas dores. Minha filha, essa é uma dica que eu dei aqui nesse Instagram faz um tempão e que é uma benção. Água de coco é uma benção para enxaqueca. Gengibre é uma benção para as náuseas da enxaqueca. Vale muito a pena. A Mai falando que fez o SOS. Vamos ver. Fiz o SOS, vale muito a pena. Junto com a medicação, melhorei muito. Olha lá. Muito bom, muito bom. Muito bem, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Domingão eu estarei aqui de novo. Deixa eu só responder essa última pergunta que eu li aqui. Você tinha enxaqueca crônica? Perguntando para mim. Eu não tinha enxaqueca crônica. Eu nunca tive enxaqueca crônica. Eu tinha enxaqueca episódica, tá? Eu tinha crises em situações muito pontuais. Por exemplo, período menstrual. Quando eu dormia demais, passava do meu tempo habitual de sono. Com cheiro, né? Eu era muito sensível. Ainda sou até hoje, né? Mas melhorou bastante. Tá? Com cheiro, com, sei lá, com estresse, né? Que é um gatilho, acho que básico para quase todo paciente. Mas as minhas crises eram episódicas, tá? E eu entrei em remissão aí faz um bom tempo. Falei, né? Comentei esses dias aqui no Instagram. Faz quase 10 anos que eu não tenho crise incapacitante. Eu tenho, eventualmente, dor de cabeça moderada, sim, até hoje, tá? Mas, em geral, eu consigo controlar bem. É muito raramente. Acho que, sei lá, se eu tomei remédio 2 vezes esse ano para dor de cabeça, foi muito, tá? E, geralmente, eu consigo controlar sem precisar tomar nada. E crise incapacitante nunca mais tive, assim. A última crise incapacitante que eu tive foi depois de uma aula de spinning. Por isso que eu falo que eu sei que eu entendo vocês com a questão do exercício, porque foi. Hoje em dia eu faço exercício de boa, né? Agora não, que eu tô grávida, não tô pegando muito pesado, mas assim, continuo fazendo exercício. Mas teve uma época que eu pegava bem pesado na musculação e tranquilo, assim, não tinha dor de hipótese alguma, tá bom? Muito bem, olha lá, a dona Alcione também foi aluna da última turma do SOS. Acho que eu vou trazer você para a próxima live, hein, Alcione? Você é uma aluna que conversou bastante comigo também. Vamos ver, depois a gente se fala por direct. Tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, vou encerrando por aqui. Domingão eu estarei aqui de novo. 2 recados básicos. Primeiro, já falei, não deixem de assistir a aula de amanhã, ela é muito importante. Ela é o final do nosso ciclo das 3 aulas. E tudo vai fazer sentido quando vocês assistirem a última aula, tá bom? Segunda coisa, domingo eu estarei aqui. A gente vai conversar um pouquinho mais, eu vou tirar outras dúvidas de vocês. Vou trazer outro convidado e vou falar mais sobre o SOS. Porque na segunda-feira a gente abre as inscrições do SOS. Aí eu vou explicar como é que funciona, para quem quiser, né? Enfim, vou trazer todas as informações, vocês já ficam sabendo. Então, quem quiser ser aluna dessa última turma do SOS, última do ano e última por um bom tempo, tá, gente? Porque depois eu vou ter bebê, não tem previsão, né? De conseguir fazer o SOS. O SOS demanda muito de mim, né? Assim, são 4 semanas ali intensas que eu me dedico aos alunos. Inclusive, eu deixo esse Instagram aqui um pouco de lado quando eu tô fazendo SOS, porque eu não consigo tocar os dois ao mesmo tempo, com o mesmo ritmo, né? Então, ele demanda muito de mim. Aí, obviamente, com um bebezinho pequeno, vai ser difícil conciliar. Então, não tenho previsão por enquanto. Então, será a última turma prevista aí do SOS por enquanto. Combinado?
Domingão a gente se vê, espero todos vocês. Vai ser provavelmente esse mesmo horário, às 20h30, mas aí eu aviso no domingo, mando o lembretinho lá para vocês anotarem, combinado? E obrigada pela participação de todos aí que ficaram até o final. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até!